para falar aquilo que Ele colocou em nosso coração, aquilo que pesquisamos, que estudamos, que oramos, e que o Senhor venha falar conosco. O pessoal que está em casa, nos acompanhe nas redes sociais, visite a página da nossa igreja no Facebook, AD Avivamento na Palavra, e depois essa mensagem também vai lá para o canal do YouTube do Pastor Narciso. Se você quiser dar uma passada lá, deixar um like, fique à vontade. Narciso Lúcio Oficial tem todas as mensagens do Apocalipse lá. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Eu acredito que a gente fique hoje até o versículo 3. Tem muita coisa aqui para a gente trabalhar nesse texto. Então vamos lá, vou fazer uma oração aqui. Ore comigo para mim ficar menos tenso e que o Senhor fale com a sua igreja. Querido Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante do teu altar. E a tua igreja veio ser alimentada pela tua palavra. Senhor, tu sabes do compromisso que eu tenho com a tua palavra, e eu te peço que o Senhor possa falar conosco de uma maneira especial nessa noite. O Espírito Santo ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos compreender tudo que vai ser falado aqui com calma, olhando as referências e tentando entender esse texto que é um pouco complexo, e que o teu nome possa ser glorificado. Que o Senhor possa abençoar todos os teus filhos, todos que vieram de longe, que vieram de perto, que vieram ouvir a tua voz. Nós estamos em julho, Senhor, em férias, mas nós viemos aqui porque dependemos de ti. Ao versículo de número 6 é o famoso texto do milênio, é o famoso texto sobre a questão do milênio. E essa palavra milênio, a palavra grega milênio, ela não aparece em nenhum outro texto do Novo Testamento, nem do Apocalipse. Esse número, 1000 anos literais, ele só aparece nesse capítulo aqui 4 vezes, tá? Do versículo 1 ao versículo de número 6, ele vai aparecer aqui diversas vezes esse texto. Então só nesse texto essa palavra ela vai aparecer. E é bem verdade, irmão, que nós temos aqui 2 grupos. Nós temos o grupo dos irmãos que acreditam que esses 1000 anos é literal, 1000 anos literais, cronológicos, e nós temos o grupo dos irmãos que acreditam que esse 1000 anos eles são simbólicos. Então nós temos esses 2 grupos aqui. A gente vai precisar rapidamente falar sobre cada um deles, para que a gente possa entender o pensamento de cada um desses grupos, para que a gente possa entender e assim partir para entender o texto. Partindo do pressuposto, olhe para mim, por favor, e não tire sua atenção daqui. Partindo do pressuposto que em tudo que nós trabalhamos até agora no Apocalipse é simbólico, eu acho um pouco dificultoso eu trabalhar o capítulo de número 1 até o capítulo de número 19, olhando para tudo quanto é tipo de número e dizer que eles são simbólicos, e só aqui no capítulo de número 20 dizer que 1000 é literal. Então eu tenho essa dificuldade para começar. Então você já percebe que eu sou da parte dos irmãos que acreditam que os 1000 anos não são literais, certo? Pastor, esses 1000 anos, e quem são esses dois grupos de cada lado? Primeiro, nós temos aqui 4 principais visões, e eu peço que você preste muita atenção para mim. Deixa o pessoal chegar, não olhe para a porta, olhe para cá, senão você não vai entender, tá bom? Principalmente para quem nunca escutou nada sobre isso, preciso que você redobre a sua atenção, e eu vou tentar ser o mais didático possível para que a gente possa compreender. Então vamos lá. Bom, a gente tem, como eu disse, 4 principais visões. A gente tem, primeiro, os pré. A gente tem um pré-milenista histórico, repita, pré-milenista histórico. E nós temos o pré-milenista dispensacionalista. Inclusive na escola bíblica eu falei sobre isso para quem veio na retrasada aqui. O pré-histórico é uma das visões mais antigas. Olhe para mim, irmão. O pré-histórico é uma das visões mais antigas. Por quê? Porque alguns pais da igreja foram pré-milenistas históricos. Como assim, pastor? Eles já estavam esperando, eles acreditam que esses 1000 anos só vai acontecer após a vida de Jesus. Presta atenção. Tanto o pré-histórico como o pré-dispensacionalista, que eu já vou falar quem são, eles acreditam que esses 1000 anos que nós vamos ler aqui em Apocalipse 20, do 1 ao 6,
só vão começar a acontecer quando Jesus voltar na segunda vinda de Cristo. Então, quando Jesus retornar, buscar a igreja, levar a igreja, aí vai começar esses 1000 anos que são literais. Tanto o pré-histórico como o dispensacionalista, eles acreditam que Cristo vai reinar aqui de forma terrena. Vai ser restaurado o templo em Jerusalém, o reino que o profeta Ezequiel e outros profetas do Antigo Testamento falaram, o reino de Davi, o reinado de Davi vai acontecer de forma literal. Eles acreditam que o reino ficará em Jerusalém, e esse reino literal, Cristo vai reinar literalmente aqui 1000 anos com eles após a segunda vinda. O dispensacionalista, ele não é tão antigo. De todas as visões que eu vou falar aqui, ela é a visão mais nova. Por quê? Porque ela começou a acontecer, a surgir no final do século XIX, ou no século XIX. Como assim? Na verdade, hoje, essa visão chamada dispensacionalista, ela é a visão maior que tem de todas as visões. Simplesmente porque todos os crentes, ou a maioria, 99% deles, crentes pentecostais e neopentecostais, eles se declaram dispensacionalistas. Então, como eles são o maior número, eles são muito maior que os crentes reformados, batista, presbiteriano, etc. Como eles são bem maiores, essa é a maior de todas as visões. Mas essa visão, ela explodiu no mundo na década passada. No começo dos anos 2000, no finalzinho dos anos 90, para o começo dos anos 2000, teve um autor que lançou uma Bíblia muito famosa nos Estados Unidos, chamada Bíblia de Scofield. E essa Bíblia de Scofield, ela se preocupou em sistematizar a volta de Cristo na visão dispensacionalista, que trabalha a vinda de Cristo ou a volta, o retorno de Cristo em 7 dispensações. Para complementar, 2 autores norte-americanos lançaram livros muito famosos chamados Deixados para Trás. Eu acho que quase todo mundo aqui assistiu algum desses filmes. E os filmes Deixados para Trás têm vários volumes, volume 1, volume 2, volume 3. Então, essa Bíblia, Scofield e a saga Deixados para Trás, que são livros que viraram filmes, fizeram com que essa visão dispensacionalista, ela explodisse no mundo todo. Tanto que hoje, os irmãos, a maioria deles são dispensacionalistas. Como assim? Eles estão esperando. Essa visão ensina o quê? Basicamente, olhe para mim. Os irmãos dispensacionalistas, não vou falar pré porque tem 2, mas os dispensacionalistas, eles acreditam que a igreja não vai passar a grande tribulação, tá? A igreja não estará aqui quando Jesus voltar. Cristo vai levar a igreja, e a igreja ficará um tempo cronológico de 7 anos. Quantos anos? 7 anos fora daqui. Esses 7 anos a igreja estará em algum lugar no céu, e aqui na terra estarão os crentes que não foram fiéis, os crentes denominacionais ou nominais, aqueles que não viveram em santidade, juntamente com todos os judeus. Então a grande tribulação para o dispensacionalista é para judeu e para os crentes que não estão com o nome escrito no livro da vida. A diferença do pré-dispensacionalista, olhe para mim, para o pré-histórico só é uma. Qual? É que para o pré-histórico, que vem desde o 2º século, escute isso, desde o 2º século, o dispensacionalista é bem atual, o histórico é bem antigo. A diferença dos dois, e ambos acreditam no milênio literal e no reino físico, tanto o histórico como o dispensacionalista acreditam que o quê? Que Cristo vai descer, vai colocar o reino, vai implantar o reino lá em Jerusalém, vai acontecer o reino físico, e após a segunda vinda dele, na verdade eles têm várias vindas, e é aí que dá a diferença. Após essa segunda ou terceira vinda, aí Cristo vai começar um reinado de 1000 anos. A diferença do histórico para o dispensacionalista é uma. Qual? Glória. A diferença deles é o seguinte: o histórico não acredita que a igreja passará a grande tribulação, porque todos eles não acreditam que Cristo volta 2 vezes. Eles acreditam que só tem um retorno de Cristo. Logo, o pré-histórico, apesar de acreditar num milênio literal de 1000 anos, ele é pós-tribulacionista. Essa é a única diferença. Mas no que diz respeito a milênio, eles pensam da mesma forma. A outra visão, repita comigo e diga assim: visão pós-milenista. Visão pós-milenista. Pastor, eu nunca escutei isso. Escute com calma para você aprender. O que é pós-milenista? O pós-milenista é o seguinte: ela se tornou muito popular no século XVIII e século XIX. Por quê?
Porque nesse tempo do século XVIII e século XIX, o doutor Leandro Lima vai contribuir, vai dizer o seguinte: o mundo estava vivendo um tempo áureo, onde a economia ia bem, a educação ia bem. Então havia um grande otimismo que a terra vivesse um grande avivamento e que todas as áreas da sociedade fossem afetadas com isso. Tipo, a educação só teria a melhorar, a ciência estava evoluindo de uma forma tremenda, então se esperava que tudo que estava acontecendo ia melhorar. Qual é a diferença do pós-milenista na questão do milênio para o pré e para o pré-histórico? É só uma. O pós-milenista não acredita no reinado de 1000 anos literal. Cristo não vai reinar 1000 anos literal. Para ele, os 1000 anos também é simbólico. Só que só vai começar esse milênio quando a igreja terminar a missão dela aqui na terra. Quando a igreja terminar a missão dela aqui na terra, pregar o evangelho, e o último eleito da terra, depois que a terra viveu um tempo de avivamento, uma era dourada, e o último salvo que Deus escolheu para ser salvo, aceitar Jesus, aí começa o milênio. Quando Cristo retornar, que ele vier buscar a igreja, então começa o tempo eterno. Então eles não acreditam no milênio literal. O milênio para eles não vai ser implantado só no retorno de Cristo. Porém, o milênio para eles vai começar quando? Quando a igreja terminar a sua missão na terra. Essa visão pós-milenista é chamada de uma missão muito otimista. Por quê? Porque eles dizem que toda a terra vai ser evangelizada, que haverá um grande avivamento. Olhe para mim, irmão, que haverá uma era de muito avivamento. Só que preste atenção, eu até fiz uma anotação aqui, e eles dizem que Cristo só pode voltar, ou melhor, o milênio só pode voltar e começar essa nova época quando toda a terra estiver evangelizada. Então eu penso o seguinte, que os crentes principais que deveriam evangelizar para que esse milênio começasse a acontecer, quem era? Eram os pós-milenistas. Por quê? Porque na visão deles, o milênio só começa quando a igreja terminar a missão na terra. Então os pós-milenistas têm que ser os primeiros a evangelizar, e a gente não vê muito deles evangelizando hoje. Amém? Eles vão dizer o seguinte: o que mais? Vai haver uma grande transformação na sociedade. Todos os crentes serão avivados, todas as esferas da sociedade serão avivadas. Então você já viu a pré, a dispensacionalista e a pós-milenista. E a última, qual é, pastor? A última é o amilenista. Esse nome A não é bom, tá? Porque amilenista dá o sentido de não existe milênio. Só que o amilenista acredita que existe um milênio. Só que o milênio não é 1000 anos literais. Como é que o amilenista acredita? Ele vê. O amilenista, da qual eu faço parte, tá? Eu sou amilenista. Minha visão escatológica hoje é o amilenismo. Posso mudar ela amanhã. Por exemplo, se eu estudar o pós-milenismo e o pós-milenismo me convencer, eu posso mudar. Aprenda uma coisa. Em escatologia, ninguém é dogmático. Eu não falo assim, essa é a certa. Porque todo mundo tem uma base. Todo mundo tem uma sistematização. Porque tipo assim, se você conversar com um irmão que defende qualquer uma dessas áreas aqui, e ele for bom mesmo de escatologia na área dele, ele pode te dar um nó na cabeça com o mesmo texto que tu acredita que fala para ti. Então, a gente aprende quando a gente estuda escatologia, que a gente não marca a volta de Cristo, a gente não diz o horário que ela vai acontecer, quando vai acontecer, a gente espera ele em vigilância. É isso que a gente faz. Mas preste atenção, o que é que o amilenista diz? Para o amilenista, ele diz o seguinte: o milênio já começou, nós já estamos vivendo ele. Como assim? Cristo não vai precisar voltar para o milênio começar. O milênio começou quando Cristo pisou aqui na terra. Quando Cristo pisou aqui na terra, essa era chamada milênio, que não é 1000 anos, ela começou a existir. E a gente vai observar isso nos textos bíblicos. Outra coisa, o milênio é hoje, o milênio é agora. Jesus, quando estava aqui na terra, falando ali, ele disse assim: olha, eis que o reino dos céus está entre vós, está entre vocês. Apocalipse capítulo 20, vamos para o texto agora. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 1. Depois que você viu o pensamento de todas as visões, é claro que não dá para entender assim, se você não tiver uma base, não tem como entender, né? Eu estou tentando para você não ficar muito aéreo. Então vamos lá. Então vi descer do céu um anjo, mais uma vez um anjo. No Apocalipse eles estão presentes em todo o livro. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aparece um personagem chamado que é um anjo. Esse texto é a única vez que a Bíblia vai falar de um reino milenar. Mais uma vez vai aparecer um anjo
com uma chave e uma corrente na mão. Coloca Apocalipse 9:1. Isso, nós acreditamos, preste atenção, e nós trabalhamos desde o capítulo de número 1 aqui do livro, que o Apocalipse não é cronológico. Então, o capítulo 20 não está sucedendo o que falaram no capítulo 19. Nós acreditamos que é uma estrutura cíclica. Como assim? Ele está repetindo a mesma história 7 vezes. No capítulo 19, olhe para cá para você entender. Ele terminou a última sessão. Que sessão? Que contou entre a primeira, a vinda de Cristo, a sua encarnação, seu ministério, sua morte e sua ascensão. Ele contou essa história. No capítulo 19 ele encerra. Agora no capítulo 20, qual é o capítulo? Até o 22, nós estamos entrando na última sessão do livro. É a última vez que João vai contar a mesma história que ele contou 7 vezes. Então agora está começando tudo de novo. Por quê? A gente vai começar a entender por que os dispensacionalistas acreditam que esse milênio é literal. Já já você vai conseguir entender. Mas aqui nesse texto, olha aqui, o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Está vendo? No capítulo 9. Se você colocar 12 para mim, 12 versículo 4, se eu não me engano, não sei se é 4 ou 8. Põe o 4 primeiro. 8, 12 e 8. Aleluia. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quem? O dragão, a besta e o falso profeta. Pastor, quantas vezes Satanás foi vencido? Uma vez. Porque no capítulo 12 ele é vencido uma vez, e no capítulo de número 20 ele vai ser vencido outra vez. Presta atenção e segura comigo. O capítulo 19 falou o quê? O capítulo 17, vou retroceder, contou a história da queda da grande meretriz, não foi isso? Que no 18 embebedou todo mundo, mas ela caiu no 17 e foi decretada sua queda no 18. No 19, que nós pregamos na última terça-feira, caiu tanto o anticristo como o falso profeta. Só que João deixou o chefão para o final. Agora no capítulo 20 vai cair o dragão, vai cair a serpente, vai cair Satanás. E você já observa nesse texto aqui, que ele já tinha caído no capítulo 12. Então se ele já tinha caído no capítulo 12, por que ele está caindo de novo no capítulo de número 20? Porque é a mesma história que João está contando. Ele está repetindo, só que agora no capítulo 20, pode voltar para o 21, meu filho. Só que agora no capítulo 20, ele vai dar detalhes que ele não deu em nenhum outro capítulo. Ele vai dar detalhes dessa queda que nenhum outro capítulo que antecedeu deu. Aí aparece um anjo, aparece o quê? Que tinha na mão a chave do abismo. O mesmo anjo que abre esse abismo aqui, com certeza é o mesmo anjo que abriu o abismo no capítulo de número 9. Ele abre, só que aqui esse ser diz, o anjo tinha na mão a chave do abismo. Você já viu o pregador colocando a chave do abismo na mão do diabo? Jesus foi lá e tomou a chave dele. Você já viu isso? Ou já ouviu? É praxe, né? Principalmente de pregador pentecostal. Jesus foi lá, pegou... Não. A chave está na mão do Deus Todo-Poderoso. Irmão, entenda alguma coisa. Presta atenção. Se nós vamos falar da queda de Satanás, do dragão, do diabo, da serpente, de que você quiser chamar, do canela fina, do que você quiser chamar. Se nós vamos falar da queda dele hoje, a gente vai observar, por exemplo, quem criou o inferno? Quem criou o inferno, irmão? Você de casa, quem criou o inferno? Deus. O diabo não criou o inferno. O inferno foi criado pelo próprio Deus para punir o dragão, o falso profeta, o anticristo, os demônios e todos os crentes que não quiseram e não se converteram a Cristo Jesus. Agora preste atenção. Quando a Bíblia fala de vencer o dragão, repita comigo essa expressão, vencer o dragão. Ela não está falando que o diabo vai morrer. Pergunte por quê? Porque o diabo ele é eterno. A Bíblia diz que o fim dele é sofrimento eterno. Então ele não vai ser destruído como diz os aniquilacionistas. Ele vai sofrer eternamente. Aonde? No lago de fogo, no Guiena, no lugar que Deus preparou para ele. Aqui nesse texto, capítulo 20, verso 1, o anjo desce para amarrar o diabo. É aqui que, por exemplo, como o dispensacionalista acredita que tudo no Apocalipse é literal, para ele o diabo agora está amarrado. O diabo está amarrado. Pastor, se o diabo está amarrado, quem faz o mal? O PT?
Ou o Bolsonaro, para não ficar só para um lado, né? Quem faz o mal se o diabo está amarrado? Presta atenção. Aí a gente vai começar a entender isso aqui, porque a Bíblia vai falar de amarrar. Irmão, presta atenção. Fale comigo, pregar e conversar. Olhe para cá. O diabo é o quê? Ele é um homem ou ele é um espírito? Ele é um espírito. É o príncipe deste século. Abaddon ou Apolion, outros demônios. O diabo é espírito. Outra coisa, presta atenção nisso aqui. Por que o dispensacionalista acredita que o 20 só vai acontecer depois da volta de Jesus? É simples. O 19 falou de arrebatamento. O 19 falou da volta de Cristo. O 19 falou da grande tribulação. O 19 contou toda essa história porque ele estava terminando uma sessão, sim ou não? Em seguida do 19 veio o quê? O 20. Aí ele falou, está vendo como o milênio é após a segunda vinda? Porque ele está seguindo o livro de forma cronológica. Na cabeça do dispensacionalista, após o 19, vem o 20. Só que João vai contar a mesma história. Aí escute, não é uma sucessão cronológica do que aconteceu no 19. Mas aqui está começando a última sessão cíclica do livro. João vai começar a falar aqui o que vai acontecer. Pastor Narciso, que tipo de corrente é essa que amarra espírito? Leia comigo o versículo de número... versículo de número 2, por favor. Ele segurou o dragão, ou dependendo da sua versão, amarrou. Quem tem amarrou aí? Tem alguém que tem amarrou? Não? Como está escrito? Segurou? Prendeu, segurou, amarrou. O quadrangular usa muito, está amarrado. Não usa? Está amarrado. Você conversar com um crente quadrangular, quando acontece alguma coisa, está amarrado. Se for pentecostal, se for assembleiano, está queimado. Se for católico, cada um tem. Presta atenção, verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Após essa volta de Cristo, o diabo vai ser preso, aí ele não vai poder enganar ninguém. Agora presta atenção nisso aqui. Quando se fala, que esse anjo vem prender o diabo, amarrar o diabo, segurar o diabo, essa prisão aqui não é comum. Amém? Olhe para mim, essa prisão aqui não é comum. Como assim, pastor Narciso? Essa prisão, repita comigo essa frase. Ela significa, repita comigo, restrições que Deus colocou no diabo, tirando seu poder e autoridade. Quando o anjo chega aqui e amarra o diabo, não é que o diabo não vai mais atuar. Quem faz o mal agora? O diabo não faz mal, irmão. Paulo não disse a Timóteo lá que Satanás atrapalhou ele quando ele queria fazer as coisas? Presta atenção para mim, olhe para mim aqui. O que significa então quando a Bíblia diz que o anjo vem e prende? Ele segurou o dragão. Esse anjo está dizendo assim, olha, agora que o milênio começou porque o rei chegou, vai entendendo, você vai entender. Antes de Jesus encarnar aqui, quem mandava no pedaço? Quem mandava no pedaço, irmão? Satanás. Por quê? Ele lembra da tentação? Tudo isso aqui foi me, e eu dou a quem eu. Não é que ele tem mais poder do que Deus, pelo amor de Deus. Não tem essa medição de força, não existe isso. Mas o próprio Deus, por exemplo, quem matou os filhos de Jó segundo o texto bíblico? Quem matou os filhos de Jó segundo o texto bíblico, irmão? Satanás. Outra coisa, no Antigo Testamento, olha o paralelo, no Antigo Testamento, qual a nação, a única que tem os olhos abertos? Israel. Qual a outra nação que tem os olhos abertos? Me diga aí uma. Nenhuma, nem cananeu, nem jebuseu, nem ferezeu, nem filisteu, nem girgazeu, nenhuma. Deus, ele pegava de algum momento e abria os olhos. Só que escute, a salvação no Antigo Testamento não é plena, é provisória, é profética. Porque até ali o diabo tem poder para enganar quem ele quer.
E você vai entender isso comigo. Vamos lá, com bem calma. Então, prender significa, olha, eu estou restringindo o teu poder. Escute isso. Quando eu falo isso, e nós vamos ler os textos agora, me faz eu viajar para o Novo Testamento e ver passagens que vão revelar que o diabo está sob controle. Agora ele não atua mais da forma que ele quer. Agora ele não pode mais enganar as nações do jeito que ele quer. Coloca para mim Mateus capítulo 12, versículo 26 a 29. Eu peço que você com muita calma olhe comigo, por favor. Mateus 12, 26 a 29. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? 27. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, quem os expulsa os vossos filhos? Por quem os expulsa os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado, o milênio não vai ser implantado. Jesus falou assim, olha, o reino de Deus chegou. É que o irmão da glória. Você está no reino, querido. Se certamente eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, qual é o contexto disso aqui? Jesus está sendo acusado pelos fariseus de expulsar demônio por demônio. Quem atua nele não é o Espírito de Deus, é Beelzebu. Ele falou, peraí, se eu expulso o demônio com o próprio demônio, então o demônio está lutando contra ele mesmo. É reino dividido. Agora, se essas obras que eu estou fazendo, se todos esses cegos que já viram, se todos esses mudos que já falaram, se todos esses sinais que já aconteceram, estão acontecendo pelo Espírito de Deus, eu digo que o reino, glória. Tipo assim, Satanás, chegou o verdadeiro rei. Acabou a tua festa. E escute, isso não significa, aí que está o problema. Isso não significa que o diabo vai perder poder de atuação de forma total. Não. O diabo ainda tem poder para te tentar com a permissão de Deus. O versículo 3 do capítulo 20, coloca isso para mim rapidinho, Daniel. Apocalipse 23. Olha o que diz, depois que ele é amarrado. Capítulo 20, verso 3. Apocalipse 23. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Você vai já entender essa expressão, porque essa expressão aqui, pôs selo, fechou e prendeu, parece que o diabo não tem mais poder para fazer nada. É isso? Ele não está amarrado, quem atua? Você vai já entender isso aqui. Para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000. Se o milênio já está acontecendo, e ele não é de 1000 anos, preste atenção para cá. O que é que a Bíblia está ensinando nesse texto aqui? Olha, rapaz, Jesus chegou e implantou o reino. A igreja já está vivendo o reino, o milênio. Nós já estamos vivendo essa era de Deus. Não totalmente, é claro, mas nós já estamos vivendo. Ele está dizendo, olha, agora, como eu morri. Irmão, você lembra do Apocalipse capítulo 12, quando eu preguei aqui? Qual foi o momento que o diabo caiu? Ninguém lembra, né? Vou refrescar sua memória. Qual foi o momento que o diabo caiu do céu? Foi no momento que Cristo ascendeu. No momento que Cristo ascende aos céus, lembra que ele fala, eu via, está no imperfeito, eu via Satanás caído. O Satanás não caiu quando ele falou essa expressão. Satanás cai do céu quando Cristo ascende aos céus. Por quê? Porque agora ele não tem mais poder de acusar. Mas pastor, como assim? Jó 1, de onde vem? De rodear a terra. Como é que o diabo tem esse acesso de vir e voltar, de vir e voltar? É porque ele ainda não tinha caído. Agora ele atua na terra. Por quê? Porque o rei chegou para assumir o trono. Só que olha só esse texto. Ele disse, toda autoridade foi me dada no céu. Ele governa lá. Olha que tremendo. Cristo está aqui agora? Sim ou não? Não. Ele está no céu, assentado à destra do Pai. Quem está aqui? O Espírito. Só que ele tem tanto poder que de lá ele governa aqui. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Tipo assim, ele fisicamente não está aqui agora, mas a sua glória, a sua realeza governa lá e governa aqui. Escute isso, ainda tem mais coisa aqui.
Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 17. Olha esse texto, irmão. Textos que estão mostrando que o poder do diabo está restringido. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Chegou o chefe, 18. Mas ele disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um. 19. E aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará. 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem em si, porque o vosso nome está arrolado nos... Outro texto, coloca 2 Tessalonicenses 2,6. Depois de falar do anticristo, olha como o poder do maligno agora ele não faz mais o que ele quer. 2,6. 2 Tessalonicenses 2,6. E agora, sabeis o que o detém? Quem? O anticristo. Para que ele seja revelado somente em ocasião. O que eu quero que você entenda é que antes de Cristo morrer e ascender, o diabo enganava quem ele queria, acusava quem ele queria, porque o sistema estava na mão dele. Só que agora Cristo chega. Olha esse texto, esse aqui é bem mais claro. Lucas 11, 21 e 22. Esse aqui é tremendo. Lucas 11, 21 e 22. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus. Valente é Eschuros aí, volta. Valente é Eschuros, alusivo ao próprio Satanás. Bem armado, katoplismeno no grego, pronto para guerrear. O versículo 21 está dizendo que o diabo, 21, está dizendo que o diabo está armado até os dentes para guerrear. Só que agora o reino chegou, 22. Porém, oh glória. Isso, irmão, entende da glória, pelo amor de Deus, para ajudar o pastor. Sobrevindo mais valente do que ele. Olha como a expressão é de guerra. Divide os seus. Coloca um texto para mim tremendo aqui, por favor. Colossenses 2, 13 a 15. Esse texto aqui é tremendo. Colossenses 2, 13 a 15. Olha o que diz esse texto aqui, irmão. Em que em todos os 2, 13, isso. E vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Que escrito? A lei. A gente não podia pagar. Aí ele cancela a lei que era contra nós e que constava de ordenança que a gente não podia cumprir, o qual nos era prejudicial porque a gente vive em pecado. Removeu inteiramente, encravando. Olha, Cristo na cruz não pregou um papel, uma tábua de pedra. Cristo na cruz crucificou o seu corpo. Aleluia. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui, ó. Escute isso. Amarrar é restrição de poder. No milênio que já está acontecendo, não vai acontecer, não é 1000 anos. 2 Tessalonicenses diz: e ele estará convosco para sempre, não 1000 anos. O milênio que já está acontecendo, para você dar glória, Satanás perdeu o poder de enganar as nações, porque o rei chegou. Agora olha essa expressão, ele fala assim: diga que eu faço isso pelo dedo de Deus. Eu acho que era só um mindinho, porque ele estava em carne. Cristo em carne, aleluia, consegue tomar o poder das trevas de Satanás, pagar o débito da nossa conta e dizer: agora teu poder está. Irmão, olha essa expressão que eu vou falar para você, pelo amor de Deus da glória. O evangelho só não vai dar certo se você não pregar ele. Aleluia. A única possibilidade do evangelho não dar certo é se a gente não falar ele. Por quê? Porque foi tirado dele o poder de enganar. Irmão, presta atenção. Pastor, quero entender isso melhor. Você vai entender. Vá comigo para o verso 3 agora. Coloca para mim João capítulo 12, versículo de número 30. Por favor, Daniel. João capítulo 12, versículo de número 30. O versículo de número 3 diz assim, Apocalipse 23. Fica aí. Apocalipse 23. Lançou no abismo, fechou
e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Quando é que vai terminar o milênio, pastor? Quando Cristo voltar. Até Cristo voltar, o diabo não tem poder mais de parar a igreja. Ele pode parar o pregador. Ele pode prender Paulo, não o evangelho que Paulo prega. Ele pode prender e decapitar João Batista, mas aquela cabeça fala até hoje. Ele pode prender e decapitar Tiago, mas o evangelho que Tiago pregou, fala até hoje. Escute isso. Vamos lá. João capítulo de número 12, versículo de número 30. Olha esse texto aqui. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e assim por vossa causa. 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será... Calma. O expulso não significa que ele não está aqui. Vai pegando, vai entendendo. O expulso significa: agora tu não faz mais o que tu queres. Agora tu não pode mais enganar. Agora tem mais um porém tremendo. Aí você só fala se você dá glória. Satanás não pode de forma alguma enganar um eleito. Aleluia. Agora calma, esse texto aqui é tremendo. Ouça o versículo 32. Eu vou te explicar ele. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Volta lá para o versículo de número 30 e deixa eu te explicar. Qual é o contexto disso aqui? Porque você não entendeu, mas eu vou te explicar. Alguns gregos queriam chegar perto de Jesus. E chamaram 2 discípulos dele, irmão Paulo, e falaram assim: faz uma ponte aí para a gente conhecer ele. E não era comum gregos falarem com rabis judeus. Só que quando Jesus escuta isso, ele vai começar a falar da morte dele, alguma coisa. Até os discípulos ficaram meio embaralhados ali na mente. Ele vai falar assim, ó: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Pode colocar o próximo. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe ser expulso, o outro. E eu, quando for levantado da terra, eles só queriam falar com ele. E por que ele está falando então da morte? Quando ele fala essa expressão, e quando eu for levantado da terra, ele está falando de 2 coisas. Pergunte o quê? Primeiro a cruz e depois da ascensão. Era para você ter entendido. Quando ele diz: e quando eu for crucificado, e quando eu for ascendido aos céus, deixa eu te explicar. Até aqui, antes de Jesus encarnar e morrer e ascender, o diabo tem legitimidade para enganar todo mundo. Lembra que Jesus falou aos discípulos: não entre em vilas de samaritano, não entre em cidade de gentios. Eu vim para a casa de Israel. Não parece exclusivista demais isso? Por que Mateus fala muito isso? Porque Jesus sabe que a única nação no Antigo Testamento que tem os olhos abertos é Israel. Calma, você vai entender. Só que aqui e acolá, ele abriu o olho de uma samaritana, de um soldado romano, de um gadareno, de alguém estrangeiro, sim ou não? Só que preste atenção, isso acontecia esporadicamente, de vez em quando. A maioria que acreditava era Israel. Por quê? Porque a salvação desse povo, ela era uma salvação provisória, ela era uma salvação profética. Quando ele salva a samaritana, ele está dizendo assim: olha, eu não vim só para vocês. Só que presta atenção, mas a partir do momento que ele morre, aí ele cumpre aqui, ó. Volta o versículo lá, aqui mesmo. Volta, isso. E quando for levantado da terra, quando eu morrer, aí ele nunca mais pode enganar ninguém. Aí vai vir gente de todos os povos, tribos, glória, línguas. Ele está dizendo: o que é restrito aqui no Antigo Testamento, glória. Por quê? Porque o mais valente está no pedaço. O milênio começou. Aleluia. Os olhos não só de vocês serão, em todas as famílias da terra serão. Deus está dando legitimidade para a igreja dizer: pregue que eu vou abrir os olhos. Quer ver outro texto? Presta atenção. Mateus capítulo 28, versículo 18. Olha aqui, ó. Olha esse texto. Mateus 28, 18 a 20. Aleluia. Ele abre a boca e fala: ensinando-os a guardar todas as coisas. 18.
18. Jesus aproximando-se falou-lhes: irmão, te alegra com isso, pelo amor de Deus. Toda autoridade me foi dada. Irmão, agora olha que coisa tremenda. Depois que ele falou que ele tem toda a autoridade, que ele manda lá e manda aqui, olha o que ele fala para a igreja. 19. Ide, fazei discípulos. Vocês estão comigo. Eu sou o cara. Eu mando lá. Eu mando aqui. Eu sou o Senhor. O diabo não vai poder parar a igreja. O diabo não vai poder parar o evangelho. O diabo não vai poder fechar mais os olhos de ninguém. Irmão, isso é tão forte que aonde você parar, não interessa se é no ônibus, no avião, na casa, no trabalho, onde você falar para o eleito de Cristo, os olhos dele serão abertos. Porque a igreja ganhou legitimidade. O diabo está amarrado. Ele não pode fazer o que quer. Volta de novo para o verso 18, pelo amor de Deus. Jesus se aproximou. Toda autoridade. Não tem demônio, não tem Abaddon, não tem capeta, não tem principado, não tem Miguel. Foi me dada no céu. Depois que ele falou, 19 e 20, depois que ele falou que ele era o cara, depois que ele falou que todo o poder está na mão dele, ele olhou para o discípulo. Tem algum discípulo aqui? E disse: ide, portanto, ide, imperativo, é uma ordem. Ele não está perguntando se tu quer, ele está mandando tu ir. Portanto, fazer discípulos de toda lá. Olha como mudou. O que era só para Israel, ou você não está pegando, não é possível. No Antigo Testamento a salvação é restrita a Israel. O mesmo Jesus que disse: não entre em vila de samaritanos, agora está dizendo: vão, vai na Argentina, vai na China, vai no Paraguai, vai na janela 1040, vai na Europa, vai na Ásia. E disse mais: batize em nome do Pai, do Filho. 20, meu filho, ensinando a guardar todas as coisas que tem ordenado, discipulado. E para o capeta se tocar: e eis que eu estou convosco. Oh, aleluia. Que tremendo. Todos os dias. No dia mau ele está lá. No dia da prova ele está lá. No dia do desprezo ele está lá. No dia da luta ele está lá. No dia da angústia ele está lá. Não para por aí, escute. Aleluia. O chefão agora está preso. Antes ele saía e fazia festa. Deus, pela sua infinita misericórdia, que acolá, abriu os olhos de uma cananeia chamada Raabe. Deus, pela sua infinita misericórdia, que acolá, abriu os olhos de um sírio chamado Naamã. Mas era pouquinho. Só que agora, aleluia. Não, eu vou falar de novo, irmão. Agora está dizendo: ó, meu Deus do céu, Joel capítulo 2, versículo 28: e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aonde a igreja chegar e falar: Jesus salva, os olhos de alguém vai ser aberto. Aonde a igreja chegar e dizer: Jesus batiza, lá vai. Estou de olho no relógio ali. Escute. Aqui, pastor Narciso, tem um porém. Que porém? Como é que o diabo está preso, mas ele continua atuando? Ele não está preso. Se ele está preso, ele está preso. Mas se ele está preso, porque ele atua? Vamos lá. Primeiro, quando fala preso, restrição de poder. Ele não pode mais enganar quem ele quer. Mas isso não significa que ele não pode te tentar. Ele pode te tentar,
mas não te enganar. Ô glória. Ele pode te perseguir, mas não pode tirar o direito de você ser um eleito. Ele pode te perturbar, mas não te desregenerar. Ele pode te atentar, mas não dizer que você não é um justificado. Por quê? Porque o poder dele foi tirado. Ele atua sobre... Por isso Lutero disse a famosa expressão: o diabo é o cachorro de Deus. Como uma corda que Deus dá e vai lá, faz. Quando Deus quer puxar, vem, Totó. Aí ele vem... Glória, segura. Aleluia. Ele ainda está solto, por quê? Porque ele ainda perturba os pregadores. Ele ainda perturba os porta-vozes. Ele ainda tenta embargar a tua missão. Ele ainda tenta colocar um limite nas coisas que fazemos. Ele ainda usa alguém para nos perturbar. Só que, como eu disse, ele pode perturbar o porta-voz, não a mensagem. Aleluia. Irmão, pega a história da igreja, só do século I até aqui, e vê quantas investidas esse infeliz tentou. Na verdade, desde o Éden até ontem, que ele te perturbou, até hoje antes de tu vir para o culto. Ele não para e não vai parar. Jesus, no último suspiro na cruz, ele estava lá no ladrão. Se tu é o filho de Deus, ele não descansa, ele não tira férias. Tu vai para Salinas, ele vai contigo. Tem demônio lá, irmão. Tu vai para o Mosqueiro, ele vai contigo. Tu vai para casa da tua sogra, ele vai mais contigo, parece. E te atenta. E te atenta. E te atenta. E te atenta. Escuta. Nós vamos ler 2 textos para terminar. Um texto, na verdade. Um texto. Primeiro nós vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 7, que é a próxima mensagem. Tá? Nós vamos até o versículo 3 hoje. Eu falei que a gente ia ficar no 3 hoje. 27. Por favor. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás ele vai voltar a ter a legitimidade por um tempo determinado para enganar as nações na grande tribulação. Mas é por pouco tempo, porque depois Jesus volta aí, harpazo, arrebatamento. Mas ele volta a ter esse poder. Agora preste atenção nesse texto aqui. Ele perdeu os poderes, não pode mais enganar as nações. Ele vai recuperar esse poder no final do milênio. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha o que está falando esse texto aqui. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele aí é Jesus. Igualmente participou para que por sua morte, por sua o quê? Destruísse aquele que tem poder da morte. Só que o poder que Cristo está destruindo aqui, não é que o diabo tem um poder da morte, esse poder é de Deus. O poder que Cristo está destruindo aqui é o da acusação. Ele diz lá em 1 João, filhinhos, se alguém pecar, e a gente peca, todo dia, toda hora, temos antes da cruz, o diabo falava para Deus, tu não é justo? Mata. Tu não é justo? Tu não é santo? Olha, feriu tua santidade, pode matar, tu não pode ir contra a tua palavra. Só que agora, é por isso que ele fala, o sangue de Jesus nos purifica, aleluia. Leia de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, por isso ele encarnou. Precisava o sangue escorrer. Um fantasma não sangra. Se tem alguém gnóstico aqui, pegue essa palavra. Igualmente participou para quê? Por sua morte, morte de cruz.
o Senhor tem que destruir o diabo por milênio começar. O diabo já foi destruído na cruz do Calvário. O milênio não vai começar. Você já está no milênio. A graça de Deus já te alcançou. Aleluia! A saber aquele que tem poder da acusação. A saber Bora ler de novo esse texto aqui, Colossenses 2,13. Por favor, Daniel. Eu termino aqui de verdade. 2,13. A vós outros que estavais mortos. Tem alguém que estava morto? Tem alguém que ainda está morto. Você sabia disso? Como assim, pastor? Você sem regeneração é morto, mesmo estando vivo. Vou falar disso na próxima terça-feira, não falte. Quando ele fala a primeira ressurreição, é uma ressurreição espiritual. Segunda morte é física. Você vai aprender isso nesse texto aqui. E vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tu não dá glória, né? Tá pago, meu irmão. Próximo, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Imagine um judeu lendo isso aqui. Ele está falando assim: a lei de Moisés está paga. Meu irmão, que era contra nós e que constavam ordenanças, a qual nós era prejudicial, removeu inteiramente. Quando os gregos falaram assim, a gente quer falar com ele. Fala para os gregos que primeiro eu tenho que ir para a cruz. Quando eu for para a cruz, o acesso que é só para vocês, oh, glória, vai ser para eles também. 15, meu Deus. E despojando, aqui está. E despojando. Como assim, pastor? Lucas 11, 21, 22, tu lembra? Quando o valente bem armado guarda a sua casa e segurança estão todos os seus. Essa palavra despojando, ela significa uma expressão de guerra. Isso faz uma alusão a Roma. Quando Roma vinha de uma batalha, de uma vitória, ela trazia o quê? Arma, comida, mulheres, despojo, tudo. Roma, exército, tudo. Quando Cristo venceu, ele pegou toda a força do reino das trevas e diz: traz. É meu. A glória é minha. O poder é meu. O reino é meu. Despojando os principados, potestades, publicamente os expôs a desprezo. A cruz que para eles era loucura, era triunfo e vitória da glória do Filho de Deus. Agora que loucura é essa? O cara que não tem visão espiritual olha para a cruz e fala: se tu é o Filho de Deus, desce. Se Jesus tivesse uma mão desamarrada, acho que ele daria uma bufetada naquele homem assim. Pô, tu não entendeu o propósito. Aleluia. Agora escute, ele termina, e eu terminei de verdade. Ele fala assim, ó: resistiu o diabo e ele fugirá de... Ele não fala assim: revista-se do sal. Revista-se do óleo. Resistiu o diabo e ele... O que é resistir o diabo? O diabo só vai fugir de você se tu estiver em palavra. A oração que tu abandonou, ó. Cadê o glória? Acabou a glória? Como é que eu resisto, pastor? Fazendo a minha tarefa de casa todo dia. Olha, amanhã tem culto do meio-dia. Eu não quero vir, a minha carne não quer vir, mas eu venho. Porque é a única forma de eu resistir. E ele foge. No mesmo texto da tentação, ele fugiu, deixou Jesus, passou um tempo, ele voltou de novo. Ele é assim. Quando tu está bem espiritualmente, ele sabe que ele não vai te pegar. Então ele vou perturbar outro que não está orando. Pega o mistério. Está pensando que eu estou brincando? Estou falando sério. Vou procurar um. Vou procurar um que não ora faz tempo. Vou procurar um que não tem nem brecha. Vou procurar um que tem um portão. Vou procurar um que está com um namoro bem carnal. Deus me revela o teu CPF. Brincadeira.
Para que revelar CPF? Existiu. Aí ele começa a falar, ó, ponha capacete contra os dados, coraça, escudo, sandália e a espada. Olhe para o seu irmão, olha e fala para ele, o campo é minado. Diga para ele, o campo é minado. Estamos em guerra. A guerra só vai acabar no arrebatamento. Dr. Hernandes Dias Lopes diz que o dia mau de Efésios 6 é o dia da batalha implacável. É aquele dia que o diabo pega todas as armas e diz, é hoje que eu jogo. Resistiu. Olhe para o seu irmão e diga assim, irmão, amanhã tem oração. Bora cantar o Me Ama. Pega aqui para mim esse microfone aqui.